O Lugar do Morto, Jaime, Call Girl, A Bela e o Paparazzo e agora Os Gatos Não Têm Vertigens. São muitos os sucessos de António Pedro Vasconcelos no cinema. Uma voz crítica que assume a sua cidadania plena e que não tem medo de dizer o que pensa. E afinal, o que pensa o cineasta, o cidadão, o benfiquista e o homem? É o que vamos saber hoje, nos próximos 30 minutos, no Ainda Bem que Vieste. António Pedro Vasconcelos, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Quase ou mais de 90 mil espectadores neste seu mais recente filme, 25 mil logo na semana de estreia. Para o atual estado do cinema português, para o atual momento que Portugal vive, são excelentes números. São, e não é só do cinema português, é do cinema em Portugal. Porque, não sei se você sabe, mas a quebra de espectadores do ano passado foi de 16,5%. E só não foi de 25%, porque houve um filme que salvou a época, que foi A Gaiola Dourada. E que, não sendo um filme português, era um filme que dizia muito às pessoas, porque tinha 2 atores portugueses nos papéis principais e outros, e que falava da imigração, falava de Portugal, no fundo. Porque as razões são várias. As razões, para já, o cinema teve uma quebra já há muitos anos, está em quebra, porque hoje em dia as pessoas têm outras formas de entretenimento e mesmo de consumir o cinema, através de downloads e tudo isso. Por outro lado, a crise. E depois a crise dos bilhetes, porque o Governo decidiu aumentar o IVA nos bilhetes, foi uma medida completamente irracional e absurda. E, portanto, isso afetou ainda mais. As pessoas têm tendência, num período de crise, em cortar onde podem, e é óbvio que vão cortar naquilo que parece... Não foi por falta de aviso. Porquê é que acha que mesmo assim a decisão foi avançar para o aumento do... Ouça, se vamos enverdar... Porque, de facto, houve muita contestação sobre essa medida, muita reflexão, a priori até. Sim, mas não houve tantas como, por exemplo, a restauração. Porque a restauração afetava, de facto... É diferente. Muito mais pessoas, afetava o turismo, afetava... Enfim. Mas no cinema houve alguma contestação, mas em vão. E o que é absurdo nisto é que foi uma medida que prejudicou toda a gente e o próprio Estado, porque o Estado arrecadou menos dinheiro. Porque a incidência do IVA deixou de ser sobre 100%, passou a ser sobre menos 16,5%. Portanto, obviamente, os números no final são aquilo que o Estado arrecadou é menos do que... E é a classe média que repercute sempre na média. Até porque, infelizmente, não há ricos em Portugal. Pois, a classe média... Eu hoje devo dizer que eu ouvi uma coisa absolutamente extraordinária. Não é que me surpreenda, mas e foi dito com ar seráfico, não é? A Ministra das Finanças a dizer que a responsabilidade de ter sido a classe média, nós, enfim, a maioria dos portugueses a ser afetados pelas medidas de austeridade e pela crise, foi pelo facto de que, infelizmente, há poucos ricos em Portugal. Eu não usei por acaso o verbo de modo. Eu acho que isto não merece comentário, quer dizer, é de tal maneira cínico. Isto só pode ser dito com cinismo, não pode ser dito a sério. Quer dizer, tem que ser dito como é uma provocação. E, portanto, mas para voltar aos bilhetes, foi de facto a classe média, até porque os ricos que vão ao cinema não é por mais €1 que fazem essas contas. E isso, portanto, afetou salas que fecharam, distribuidores que fecharam, falências, desemprego, menos pessoas nas salas, e isso, de qualquer maneira, é um prejuízo, porque é evidente que é normal que as pessoas se preocupem, sobretudo, em dar de comer aos filhos, em ter dinheiro para comer e meter gasolina e sobreviver, mas a cultura, digamos assim, mesmo quando é entertainment, é um alimento absolutamente essencial à vida das pessoas. E, portanto, nós estamos num país que não só empobreceu do ponto de vista material, mas que está numa quebra, num empobrecimento do ponto de vista cultural. Tem saída este beco? Quer dizer, o mundo arranja sempre saídas, até hoje arranjou sempre saídas. O problema é que as saídas são sempre tardias. Eu costumo dizer que a história, por exemplo, a história acaba sempre por condenar os tiranos e os maus da fita. O problema é que, como eu costumo dizer, chega sempre tarde, como a polícia e como aos bombeiros. Quer dizer, quando chega já o dano está causado. Já o dano está causado. Quer dizer, portanto, eu acho que vamos ter que sair disto, porque isto não é suportável. Mas eu acho que esta Europa vai implodir, a Europa já é uma caricatura de si mesma, é um doente adiado,
nos cuidados intensivos e que não tem nenhuma hipótese, porque não há saída, não penso que seja possível uma decisão política com 28 países, ainda por cima, onde não há verdadeiramente democracia, porque quem decide é a Alemanha e a senhora Merkel. 21, não estou a ver 28 países sentarem-se e dizer vamos fazer uma federação europeia, vamos transformar a Europa num Estado federal. Portanto, não é uma decisão que se toma assim. Não é? Mas já vamos voltar à questão política. Deixe-me voltar um bocadinho de novo ao seu filme. Há bocadinho, antes das câmaras se ligarem, falávamos um bocadinho sobre este filme e eu dizia-lhe que na sua filmografia, evidentemente, todos os seus filmes falam de amor, porque o amor faz parte da vida e é o que nos move. É o que nos move, é um grande tema da ficção. Mas verdadeiramente parece-me que Os Gatos Não Têm Vertigens é o seu primeiro filme que fala sobre o amor. Foi preciso chegar aos 75 anos para conseguir verbalizar e falar sobre o amor? Acho que sim. Acho que era mais difícil falar antes, até porque eu falo do amor no sentido, eu já disse isso, no sentido em que o São Paulo, na Epístola aos Coríntios, fala do amor, que eu acho que eu sou um fã do São Paulo. Leio muito o São Paulo, apesar de não ser católico, nem sequer crente, mas acho que era um personagem absolutamente fabuloso, quer dizer, bigger than life, quer dizer, e ele fala do amor de uma maneira que ele diz, aliás, as três grandes virtudes teologais são a fé, a esperança e o amor, porque nós em Portugal traduzimos por caridade, e caridade tem uma conotação paternalista, sim. Mas eu penso que esse cuidado em traduzir por Caritas tem a ver com o coração, tem a ver com o amor. Cuidado de alguém. No sentido de evitar que a palavra amor tenha conotações, obviamente, sexuais, claro, e outras conotações. E, portanto, para não confundir com a paixão amorosa, a Igreja, o clero, quem traduziu, decidiu traduzir por caridade. Mas o São Paulo diz que das três virtudes, da fé, a esperança e o amor é a mais importante. E eu percebo porquê. Porque a fé e a esperança são qualquer coisa que não nos obrigam-nos apenas a acreditar e a confiar. O amor não, o amor implica dádiva. Nós temos que dar alguma coisa. Não é? E só se percebe num determinado momento da vida, só se consegue perceber isso. Vamos lá ver, eu percebi sempre que havia esse tipo de amor incondicional. A começar pelo amor de um pai para um filho ou de uma mãe para um filho. Quer dizer, acho que o amor perfeito é esse, não é? Nem sequer é do filho para o pai, é de um pai, claro, para um filho. Ou de uma mãe para um filho. E que é uma forma de amor que muito dificilmente, mas que às vezes se consegue encontrar entre pessoas que não estão ligadas por laços de sangue, nomeadamente através de casamentos que duram e que as pessoas... há casos, aliás, conhecidos, e eu próprio conheço casos de pessoas que a essa altura são como se fossem um corpo só. E portanto, neste filme há dois tipos de amor, porque há no fundo duas histórias de amor, porque a Rosa, que é a Maria do Céu Guerra, tem uma história de amor que é uma história que está mais esbatida, mas que está presente ao longo de todo o filme, que é a história com o marido. O marido que morre, mas enfim, para quem não viu o filme... Continua presente na sua vida. Mas continua presente, não é? E começa e acaba com o marido. E que o atormenta, e que é uma presença que angustia. Mas, por outro lado, há, digamos, o amor no sentido da dádiva, da capacidade de se interessar pelo outro e de confiar no outro e de dar confiança e de dar a mão sem pieguice, que é uma coisa que... Porque a relação dela com o miúdo é uma relação dura. Né? Ela é dura com ele. Mas ela obriga-o a ali porque eu queria que o miúdo fosse um miúdo, eu não queria que ele fosse bonzinho nem mauzinho, eu queria que ele estivesse ali, naquela idade, no fio da navalha, em que ou cai para um lado ou cai para o outro. Ele pode se tornar um delinquente ou pode se tornar um miúdo fantástico. E é uma coisa que é muito importante para mim neste filme, e que é uma coisa que eu acredito há muito tempo, é que toda a gente tem um dom, toda a gente tem um talento. E muitas vezes o problema é descobri-lo. Às vezes o próprio não descobre. E muitas vezes pode descobrir, tem que ser outro a ajudá-lo a descobrir esse talento. E neste caso o miúdo revela-se um escritor. Né? E aí foi uma coisa que já depois de eu ter escrito as primeiras versões do filme, eu fui reler o Dickens,
que é um autor que há um século e meio atrás passou por coisas semelhantes e até piores, e que se tornou escritor. E fui reler o Dickens e a essa altura, ao reler o David Copperfield, disse, mas isto é a história do meu filme. E daí eu ter metido o David Copperfield no filme, ou seja, um e outro tornam-se escritores. Há bocadinho perguntava-lhe da questão da idade e da maturidade para olhar o amor de uma outra forma. A idade dá essa serenidade, dá essa presença de espírito. Sente que a idade é como se estivesse já à varanda a ver o mundo numa perspectiva Um pouco mais, muito mais... mais de cima, mais distante. Sim. Sim, ou Uma seja, visão mais periférica, mas ao mesmo tempo mais abrangente. sim, quer dizer, do ponto de vista, vamos lá ver, a gente envolve-se menos emocionalmente, ou seja, porque temos menos energia física. Não significa que não haja a mesma energia. Eu sinto-me, nesse aspecto, eu sinto-me exatamente como aos 20 anos. Ou seja, eu estou cheio de energia, estou cheio de raiva, estou cheio de indignação, estou cheio de inconformismo. Eu não me resigno com o que está a passar, com o que estão a fazer às pessoas, não me resigno. Não me resigno com este país, não me resigno com este governo, não me resigno com esta Europa, não me resigno com o mundo como ele está. E, portanto, nesse sentido, eu tenho... E essa essa mesma energia. essa indignação, esse seu olhar, está no filme? Eu acho que está. Está de uma maneira não muito violenta, com uma certa, eu diria quase com uma certa sanidade. E para mim, repare, acontece uma coisa que às vezes alguns amigos meus interpretam mal. Mas eu, quando acabei este filme acabou estava pronto em fevereiro, março, e o produtor e o distribuidor decidiram que era melhor estreá-lo em setembro. Havia o Mundial, havia os exames, depois havia as férias e tal, finais de setembro, pareceu-lhes o melhor. E, portanto, muitos dos meus amigos sabiam que eu tinha terminado o filme e perguntavam-me sempre, então estás satisfeito? E eu dizia sempre, mas dizia muito sinceramente, não sei. Não sei porque eu, enquanto o filme, enquanto não mostrar, enquanto não vir as reações das pessoas, eu não sei em absoluto. Eu posso estar convencido que o filme é fantástico. Por exemplo, uma comédia, eu posso achar que é fantástica, mas depois eu exibo e as pessoas não riem. Sim, falhei, é um ato falhado, sim. Falhei, quer dizer, não vou dizer que são as pessoas que são Claro, estúpidas e que não... Portanto, mas neste caso teve muitas reações... Eu, a partir das primeiras reações, eu percebi que o filme tinha tocado nas pessoas. E, portanto, tentei perceber porquê. Eu acho que o filme dá um sinal às pessoas de que eu estou do lado delas, ou seja, que eu as compreendo. E ao mesmo tempo... Eu acho que o filme, eu dizia-lhe isso há bocadinho, eu acho que o filme nos apazigua. Nós saímos no final daquele filme e sentimos-nos apaziguados. Apaziguados, mas não conformados. Hein? Provavelmente não conformados, mas apaziguados. Há esperança, sim. Quer dizer... Vale a pena apostar no lado bom das pessoas, não é? Vale a pena... Mas o António Pedro tem muito esta necessidade de ter real na sua ficção. Os Imortais é a questão da guerra colonial, sim. No Jaime, a questão do trabalho infantil, da exploração do trabalho infantil. Acha que não há ficção sem realidade? Não, quer dizer, a ficção cria a sua própria realidade, mas essa realidade não é identificável, ou seja, não há empatia com o espectador ou com o leitor se o ficcionista, portanto o escritor ou o cineasta ou o homem de teatro não tiver tocado em qualquer coisa que as pessoas identificam. Ou seja, eu costumo dizer que nós só compreendemos aquilo que já sabemos. Ou seja, eu vejo um livro e tenho uma revelação, uma frase, um personagem, uma situação que me revela qualquer coisa, que eu, de certa maneira, aprendo. Mas eu só posso aprender se eu já souber. Isto é estranho, mas é verdade. O que o escritor e o cineasta muitas vezes fazem é verbalizar. E é tornar evidente aquilo que as pessoas sabem de uma maneira difusa. Está a perceber? E, portanto, eu acho que é muito difícil algum filme, alguma obra de ficção tocar nas pessoas se essa ficção for totalmente desligada da realidade, se não corresponder a nada que, naquele momento histórico, as pessoas identificam. E se não as ajudar a perceber o mundo e a perceberem-se a si próprios. Portanto, acho que agora pode ser não tem que ser sobre problemas sociais, e nem todos os meus filmes são sempre sobre problemas sociais. Há momentos em que, por exemplo, as pessoas, sei lá, momentos históricos
em que as relações entre as pessoas mudam. Por exemplo, os anos 60 mudaram muito os hábitos e os preconceitos sexuais das pessoas, etc. Portanto, são momentos de uma certa crise, e depois afetou, porque, por exemplo, o problema do divórcio, dos filhos, etc., tudo isso está ligado a um novo comportamento sexual, a novos códigos, a novas éticas, novas morais. E, portanto, os filmes não têm de ser necessariamente sobre problemas sociais, mas têm que identificar, digamos assim... É isso que aproxima o espectador também. É isso que Eu são acho esses que referenciais exatamente. que lhe O espectador dão... encontra, ou seja, nós temos que ajudar as pessoas a descobrirem-se a si próprias e a descobrirem o que está à sua volta. E a ajudá-las a... Não é que isto seja deliberado, eu não me sento à mesa e digo, agora vou ajudar. Não, eu tenho que ter esse instinto, não é? Está presente na forma e de... é uma coisa que tem que ser... Eu acho que questões. é a única coisa que talvez seja um dom, quer dizer, é estar, digamos, sintonizado com aquilo que se passa à minha volta. Proponho-lhe recuar um par de anos, poucos, até 1961. O António foi... Um par de anos. O António foi o primeiro bolseiro da Gulbenkian a chegar, bolseiro de cinema, a chegar a Paris. 61. Em 61, 1961. Tinha 22 anos. 21, 22 anos. 22, sim. O que é que um jovem com 21, 22 anos chega a uma capital imensa como Paris, vindo de um país fechado em si mesmo, numa ditadura, Eu acho umas que trevas? para quem não tem a minha idade é difícil de perceber. Mas eu acho que isso me salvou, quer dizer, porque eu tenho essa gratidão para sempre à Gulbenkian, ainda que eu conhecendo-me e sabendo como era nessa altura, eu sei que se não tivesse a bolsa da Gulbenkian eu teria acabado por arranjar maneira de ir para Paris. Porque o contraste é que é difícil de imaginar o que era este país. Porque a partir de 66, 68, digamos assim, o país mudou um bocado. E modernizou-se, e quer dizer, o regime manteve-se, mas digamos, não era uma coisa tão fechada, tão cinzenta como era antes. Mas no princípio dos anos 60 e antes, então, não se fala, isto era um país e uma cidade. Lisboa era uma capital cinzenta, fechada, sem oportunidades, onde as pessoas vestiam de preto, as mulheres não saíam à rua, não iam aos cafés sozinhas, onde não havia, a gente não podia comprar os livros que queria, não podia ver os filmes que queria, não podia ouvir as músicas que queria. E o António chega em 22 anos a Paris, na altura da Nouvelle Vague, dos que caía do cinema. Paris ainda era uma grande, do ponto de vista cultural, era ainda o centro do mundo, ou um dos centros do mundo. É quase como uma criança numa loja de brinquedos. Não, Quer dizer, de repente, o que é isto? É uma coisa incrível. É um admirável mundo novo à sua frente. É um admirável mundo novo, sem um lado sinistro, é literalmente um admirável mundo novo. Quer dizer, é um mundo que eu conhecia dos livros e dos filmes, não é? Mas viver, e viver, sobretudo, era o respirar a liberdade. Quer dizer, liberdade, quer dizer, liberdade de poder ir a uma livraria, comprar o livro que eu quisesse, liberdade de ver o filme que eu queria, liberdade de falar nos cafés à vontade, sem haver a suspeição de haver um pido atrás de mim que pudesse estar a ouvir a conversa, a liberdade de poder beijar uma mulher num café ou na rua, quer dizer, que era uma coisa. Eu cheguei a ser expulso de um café uma vez por estar a beijar uma mulher, uma senhora, uma rapariga, nos anos 60, portanto, está a ver, quer dizer, cometi esse crime, esse grave delito. Esse crime. Fui posto fora do café. E portanto, Paris é uma cidade, não é que Lisboa não seja uma cidade muito bonita, mas era uma cidade tão fechada, tão cinzenta, e não tinha uma coisa que eu hoje tenho por Lisboa eu não nasci cá, mas vim para cá com 14 anos e, portanto, com o interregno de Paris, eu sou lisboeta para todos os efeitos e é uma cidade com que eu me reconciliei há muito tempo, sobretudo desde que Lisboa recuperou o mar, o rio. Voltou a virar-se para o rio. E a ter acesso ao rio, porque era uma coisa absurda, é que Lisboa estava cortada do rio. Paris, de facto, sempre teve essa Paris, forma de cresceu em redor do meio, quer dizer, não, é uma cidade lindíssima, ainda hoje desde então voltei a Paris centenas de vezes, ou pelo menos uma centena de vezes seguramente, e é uma cidade fabulosa, mas naquela altura o contraste era uma coisa. O que é que aquela revolução cultural que encontrou revolucionou a sua vida? De que forma? Vamos lá ver. Viu imenso cinema, não é? Há uma revolução que acontece depois, que é maio de 68.
Eu fui antes. E havia uma revolução cultural no cinema, de facto. E, portanto, para mim foi fundamental. Foi fundamental por duas razões. Primeiro porque os cineastas da chamada Nouvelle Vague começaram por descobrir, graças à Cinemateca, que eu frequentei. Eu via três filmes por dia na Cinemateca, a partir das 6h30. Eu, em 2 anos, vi mais de 2.000 filmes. E, portanto, vi tudo o que eram os clássicos. E, durante o dia, ia ver os filmes que acabavam de sair. E, a partir das 6h30, para a Cinemateca, e via 3 filmes por dia. Raramente perdia um filme. E, portanto, é uma altura em que, ao mesmo tempo, nós, os jovens, começam por ser críticos nos cahiers de cinema, Truffaut, Godard, Ivete, toda essa gente, nos ajudam a descobrir os mestres, os velhos cineastas do passado que nós não víamos, e não era só em Portugal, é porque antes de haver cinematecas, os filmes, não havia vídeo, não havia nada, portanto era muito difícil ver esses filmes. E ao mesmo tempo começámos a assistir porque é nessa altura que surge a Nouvelle Vague, os filmes do Truffaut, do Godard, etc., a um cinema que tinha um efeito para nós extraordinário, é que nos revelava que era possível os jovens fazerem um cinema de outra maneira. Não é? E isso, apesar de nós sabermos que em Portugal era difícil enquanto não houvesse, digamos... Mas depois quando chegou a Portugal e chega já... no 64, assim... chega com essa perspectiva que é possível mudar a Portugal? Sim, quer dizer, mas nós sabíamos que isso passava por uma mudança política, que era quase impossível fazer cinema sem passar por uma mudança política. E de facto foi duro. O regime mudou e hoje, quando olha para trás, sente que no cinema cumpriu-se Abril? Não, acho que não. Acho que em 2 aspectos. Primeiro, a minha geração, a geração que era a geração do Vavá, era uma geração brilhante. Fernando Lopes, Paulo Rocha, João César Monteiro, Seixas Santos, Carlos Saboga e outros, Cunhateles, enfim, uma geração absolutamente brilhante. Portanto, não foi por falta de talento? Não. Foi porquê? Porquê é que falhou? Quer dizer, eu acho que falharam muitas coisas. Falhámos nós, apesar de eu me considerar um dissidente, eu afastei-me muito do caminho que a maior parte dos meus colegas resolveram seguir. Mas o cinema, ainda por cima aconteceu uma coisa que pouca gente reparou, é que em 75, 74, 75, é precisamente quando começa o declínio do cinema europeu. E a nossa revolução coincide com o declínio do cinema europeu. Nós, entre 75 e 85, na Europa, só para você ter uma ideia, nós perdemos 2/3 dos espectadores. O cinema europeu perdeu 2/3 dos espectadores. E traduzido em percentagem de frequência das salas, o cinema americano representava 35% da frequência das salas, até 75, e 10 anos depois era 80%. Portanto, a Europa passou de 65% para 20%. Portanto, a nossa revolução coincidiu com esse declínio do cinema europeu. Com caminhos errados que não dá agora para estar a expor, mas enfim, opções políticas, opções estéticas, etc. Portanto, nós acabámos por coincidir com esse. E houve os primeiros anos em que houve uma tendência para a politização extrema do cinema, e depois, quando caíram as ilusões revolucionárias, não só ao nível nacional, com o 25 de novembro, mas também ao nível internacional, com a morte do Che Guevara, do Mao Tse-tung, etc. Portanto, toda a extrema-esquerda perdeu as suas ilusões de fazer a revolução. Esse radicalismo revolucionário transformou-se em radicalismo estético. E, portanto, o cinema afastou-se das pessoas. E depois há um outro radicalismo, uma espécie de dicotomia entre o cinema que vende e o cinema de autor, como se uma coisa não pudesse estar diretamente ligada à outra. É o maior absurdo, isso é uma barbaridade. Uma barbaridade, mas que se paga cara. Paga-se muito caro e pagou-se muito caro no cinema português. Que fatura é que foi paga no cinema português? Que fatura é que se pagou no cinema português brutal. Em relação a isso? Repare, o cinema português tem, em média, nos anos normais, ou seja, nos anos em que não há um filme que faz 100 mil espectadores, 200, 150, mais de 100 mil espectadores, tem, em média, 50 vezes menos de frequência dos filmes nacionais do que a média europeia. Isto é brutal. Já há anos em que os filmes portugueses não chegam a ter 1% de espectadores. Isto é brutal, isto é impossível. Não há cinematografia que resista, porque não há empatia, não há ligação com o público. E criou-se esta ideia na crítica e na maioria dos cineastas de que um filme que tem público é um filme comercial. E um filme comercial é um filme
que não é digno, não é artístico. A crítica... Mas deixe-me só dizer uma coisa. O que é extraordinário é que eu vivi em Paris na altura em que se impôs a ideia do cinema de autor. Foi inventada, criada por um homem chamado François Truffaut, que eu conheci muito bem, entrevistei mais de uma vez, e que era um grande crítico, que revolucionou a crítica de cinema e que lançou a ideia de que havia filmes que tinham autor e filmes que não tinham autor. E a grande luta do Truffaut, há 10 anos, era a ideia de impor o Hitchcock e provar que o Hitchcock era um grande autor. Ora, o Hitchcock era o realizador mais comercial do mundo. E ele levou 10 anos a impor esta ideia de que por trás daquele cinema havia um grande autor. Portanto, é um absurdo considerar que há uma incompatibilidade entre os filmes. A crítica ajudou a produzir essa ideia. Completamente. Completamente. Quando o Dr. Pedro veio de Paris, foi jornalista, foi crítico, fez crítica de cinema. É por isso que diz que os críticos, ou que há críticos de cinema em Portugal que nem distinguem um travelling de um ovo estrelado. Eu disse isso a propósito, acho que foi do Prado Coelho, que também escrevia sobre cinema. Essas coisas são sempre um bocado ingratas de estar a dizer, mas é verdade. Quer dizer, eu acho que a crítica, sobretudo a crítica do público e do Expresso, é muito responsável pelo que está a acontecer, muito responsável. E não é que tenha efeito sobre a ida dos espectadores aos filmes. Eles podem dizer que um filme é péssimo e se o público tiver outra percepção vai ver, e podem dizer que é ótimo e o público não vir. Portanto, até isso é um bocado patético, não é? Essa falta de influência, de importância junto do público. Mas eu acho sinceramente que a maioria dos críticos não tem a noção nenhuma, nem do que é o próprio filme. Não tem a noção do que é o ato criativo de um filme, do que é o estilo, do que é o autor, do que um filme verdadeiramente vale. E, portanto, eu, por exemplo, há anos e anos e anos para cá que praticamente, às vezes passo a vista por um filme que não conheço, não sei o quê, ou, por exemplo, vou ver um filme e não me reconheço nada do que ele escreve, nada, não me abre horizontes, como dizia o Baudelaire. A função da crítica é abrir horizontes, não é? E alargar os horizontes, ajudar-nos a ver melhor. E eu, como lembro, nenhum crítico até hoje me ajudou a ver melhor um filme. Não, Pedro, eu cresci a ver cinema consigo, é um fascínio conversar consigo e, portanto, ficaríamos aqui seguramente muito tempo. Na televisão o tempo é crudelíssimo, muito mais do que no cinema. Temos 2 minutos de conversa, portanto, nem sequer vamos poder falar do nosso Benfica. Em 2 minutos podemos sempre falar. Não vamos ter seguramente tempo. Quais são as suas maiores tentações? As minhas maiores tentações? A minha maior tentação é envolver-me em causas sociais, políticas. Quer dizer, neste momento são as minhas maiores tentações, é essa. Eu pergunto isto porque em 2008, numa entrevista ao Diário de Notícias, o António Pedro disse: há 2 coisas que dão prazer na vida: não resistir às tentações e resistir às tentações. É verdade, é verdade. Mas isso é verdade porque, quer dizer, se eu tiver só uma dessas componentes, a vida, se eu estiver sempre a resistir às tentações, é uma chatice. Se eu não resistir às tentações, é uma loucura. Quer dizer, esse equilíbrio E, portanto, esse equilíbrio, de vez em quando dá-me imenso gozo não resistir a uma tentação, percebe? Quer dizer, eu não devo fazer isso, mas faço. Qual foi a última que não resistiu? Se é possível contá-la. Não, acho que não posso. É melhor não contá-la. O António está com 75 anos. Portanto, está ainda a 35 anos, a 30 anos de Manuel Oliveira. Não mais. Sim, fez 105 anos, faz 106 em dezembro. 30. Portanto, tem ainda muitos filmes para fazer pela frente. Não sei se vou ter a sorte que o Manuel de Oliveira teve, que foi ter sido canonizado em vida. e, portanto, era automático. O Manuel de Oliveira tinha direito a filmar. Não vou comentar os méritos dessa atitude, dessa política, nem do próprio Oliveira, não me fica bem. Mas eu também não desejava isso, porque eu gostaria de filmar enquanto o público me quiser. E acho que deve ser essa a regra. Não é? Simplesmente em Portugal não há relação nenhuma entre o mérito e as oportunidades, porque a política de cinema é completamente ao arrepio de tudo isto. Portanto. A atentar pelos números deste seu último filme, os portugueses ainda o desejam, ainda o querem ver
a filmar. António Pedro Vasconcelos, muito obrigado por ter aceitado o convite. Nada, E ter vindo. ainda bem que vim. Ainda bem que vieste, exatamente, ainda bem que veio. O realizador António Pedro Vasconcelos, nesta emissão, foi assim mais uma conversa na RTP Informação. Ainda bem que veio e que ficou connosco. Marcamos encontro, novamente, de hoje a 8 dias, com um novo convidado. Esperamos por si.